Muita alegria, a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos amados irmãos, saudações aí na bendita do nosso Senhor Jesus a todos vocês, um forte abraço. Estamos aqui para poder estar a transmitir a palavra do Senhor e ela vai poder nos ajudar a entender claramente sobre tudo o que nós precisamos saber, amém? O nosso tema hoje, vamos falar sobre a doutrina do inferno. Eu creio muitas das vezes você ouviu falar do inferno, e muitas das vezes tem criado uma dúvida na nossa mente, né? Tem criado uma dúvida na nossa mente e uma intensa preocupação para poder nós sabermos o que significa isto, o que é inferno. Primeiramente, eu vou citar duas coisas para podermos caminharmos bem. Primeiramente, vou falar sobre a doutrina. A doutrina é um ensino, é uma regra, é um estatuto, é um panorama estabelecido para qualquer um que cria um projeto, que cria uma missão. Então ele deve ordenar, dar algumas planificações. Isso chama-se uma doutrina onde as pessoas vão poder seguir, vão poder obedecer essa doutrina mesmo, né? Essa doutrina mesmo. Então é um ensino estabelecido para uma determinada área. Falamos das doutrinas diferentes enquanto nós falamos de igrejas. Igrejas temos várias denominações, vários ministérios, cujo que cada ministério, cada denominação tem a sua doutrina estabelecida. Né? Há pessoas que no culto iniciam a orar antes de louvar. Há pessoas que iniciam a louvar antes de dar a intercessão. Há pessoas que iniciam a pregar antes de dar oração. Então, essa é uma das regras estabelecidas, cujo nome chama-se uma doutrina. E falando sobre o inferno, que é algo mais perigoso para as pessoas ouvirem isto, porque alguns pregadores hoje já mudaram do sistema, nunca pregam do inferno, nunca falam do pecado, só eles pregam da prosperidade. Isso é uma questão inevitável. Nós precisamos mostrar ao mundo, você como pastor, você como pregador, precisa mostrar às pessoas as áreas onde vão depois desta morte. Porque a Bíblia nos fornece para dois estados, né? A vida eterna e o castigo eterno. Então nós precisamos dessas questões, que o crente, enquanto vai à igreja, o crente, quando está na sua casa livre, ele tem que saber o que está a fazer. Ele tem que saber e para onde vai depois dessa vida, não é? Dessa vida. Então é muito importante. Mas hoje vários pregadores choram só para poder ensinar a prosperidade nas igrejas. Alegria só nas igrejas, esqueceram do sofrimento, esqueceram da tribulação, e isso leva com que o crente seja relaxado, vive relaxado. E há pastores que nem ensinam a sua igreja para poder saber orar. O crente leva 3, 4 anos numa igreja, mas ele não sabe orar porque o pastor não tem tempo de ensinar a oração dentro da igreja. Isso estamos a fazer um erro. Então escolhamos uma coisa, é a igreja ou outro programa, né? Então é necessário. Para mim, estou aqui para poder simplesmente avisar e falar sobretudo a doutrina do inferno, porque há muitos erros que têm acontecido. Vários pregadores, Satanás tem-lhes seduzidos ao erro e pregam coisas heréticas, coisas de heresias, não é aquilo que agrada o desejo do seu próprio coração, sem sentimento. Você prega a palavra com um sentimento, tem que ter um desejo, um sentimento. Qual é o alvo que você leva para poder pregar? Qual é o alvo que você lhe incentiva para poder pegar a mensagem e pregar para o povo abençoado por Deus? Esse povo precisa de uma direção. E saiba que dentro da sua igreja, onde você está ministrando a sua palavra, existem crentes não salvos. Existem crentes não salvos, existem crentes salvos e crentes não salvos. Esses crentes não salvos, você precisa principalmente incentivar, ensinar, sobretudo, como voltar a Cristo, como aceitar a Jesus Cristo como o seu Salvador. Então temos aqui a doutrina do inferno. Primeiramente nós vamos falar que o que ensinam o Satanás. O que ensina o Satanás? Você conhece quem é Satanás? Primeiramente, Satanás foi um anjo de Deus, recebendo o seu nome de Lúcifer. O nome Lúcifer significa anjo da luz, aquele que brilha, estrela da manhã. Então é o significado do anjo, o nome de Lúcifer. E mais tarde o Lúcifer, ele rebelou-se contra Deus. Teve uma rebelião dentro do seu coração e ele começou desafiando com nosso próprio Deus no seu próprio trono. Então ele queria ser igual a Deus. A Bíblia nos ensina que na Bíblia nós temos um único Deus.
um Deus vivo, um Deus poderoso, o Alfa e o Ômega, não há ninguém mais. Então Satanás queria ser igual a Deus. Só vejam só as expressões lá em Isaías capítulo 14, 12 e 14, quando ele disse, subirei e assentarei na banda do norte e serei semelhante. Os verbos estão conjugados no futuro, significa que ele ainda não tem consciência certa, não tem uma certa escolha. Subirei, estarei, assentarei, todos verbos conjugados no futuro. Então ainda ele não chega. Por isso que Satanás ele rodeia ou circula, anda num círculo e não alcança o seu desejo até agora. Amém? Mas louvo a Deus por isso. Então, o que esses heréticos ensinam? O que essas pessoas ensinam? Pessoas que não têm confiança com Deus, que não têm aliança com a palavra de Deus. O que eles ensinam? Eles dizem que certamente não morrereis. Não morrereis, é uma reencarnação. Então, as pessoas, depois da morte, a pessoa será reencarnada. Receberá uma reencarnação. Isto quer dizer de que voltará de novamente a viver. É uma ideia errônea. Não é isso como a Bíblia nos ensina. Veja só, Satanás, quando chegou no jardim do Éden, vocês não morrerão, mas simplesmente vocês irão se reencarnar. Veja só. O segundo ponto, o Satanás, porque tudo tem alvo. Satanás tinha uma tentativa, teve o seu alvo para poder atingir as vidas das pessoas. Assim como também hoje Satanás tem usado várias pessoas e usa essas pessoas como alvo para poder enganar outras pessoas. Amém? Então, Satanás, quando chega no jardim do Éden, encontra a mulher lá e disse, não, certamente vocês não morrerão, porque lá estava estabelecida, havia uma doutrina lá estabelecida no jardim do Éden. É isso que eu falei, que doutrina é um ensino estabelecido, não é? Então havia uma doutrina lá no jardim do Éden que dizia o seguinte, se vocês comerem desta fruta, desta árvore, certamente vocês irão morrer. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então ele vai poder estabelecer certas dessas regras, que vocês não irão morrer, mas sim serão semelhantemente a Deus. A fruta era agradável e desejável para comer, e a mulher tinha desejo para poder comer essa fruta. Mas por causa da doutrina estabelecida, algumas regras estabelecidas no jardim do Éden, então a mulher não conseguia comer, mas pelo socorro que Satanás levou com que chegasse no jardim do Éden, então a mulher teve uma oportunidade de poder pegar na fruta e comer. E certamente vocês não morrerão. Então, uma reencarnação. Na Bíblia nós vamos designar 2 tipos de morte. Primeiro encontramos a morte física, que é a morte carnal, e também encontramos a morte espiritual. Mas a morte referida, o que Deus estava a referir aqui, ele não estava dizendo que vocês morrerão fisicamente, morrerão carnalmente, não. Ele estava dizendo que vocês morrerão espiritualmente. Quem morre espiritualmente é uma pessoa que está afastado de Deus. Aquela pessoa que pega contra o Senhor, viola os decretos, os mandamentos de Deus. Então essa pessoa já pegou contra o Senhor, já denegriu os princípios do nosso Deus. Então essa pessoa morre também espiritualmente. Pessoa que morre espiritualmente, ele pode andar, pode viver, pode comer, pode nascer, pode reproduzir, sem problemas. Mas a morte física é quando alguém diz que o irmão X perdeu a vida, ele morreu. Então é levado, coloca-se no caixão e vai se entrar, volta do pó, segundo as escrituras nos fornecem. Então é assim como se refere os 2 tipos de morte na Bíblia, a morte física e a morte espiritual. Amém? Com certeza. Os vossos olhos se abrirão, médicos tradicionais, pela extensão da sabedoria e poder humano. Então vocês serão sábios, serão sábias e serão igual semelhantemente a Deus. Vocês não irão morrer. Os vossos olhos vão se abrir, com certeza. Quando eles comeram da fruta, os olhos se abriram. Os olhos abriram, começaram a conhecer o bem e o mal. Essa é a doutrina do inferno. Você vai ser médico. Você vai ser médico. Nós encontramos hoje os médicos tradicionais enganando pessoas que toma isso, come isso, bebe isso,
faça isso, leva isso, deixa no seu bolso, pega isso aqui, você vai viver bem, vai andar bem, vai ter um novo carro, vai ter novas pessoas da confiança, na sua empresa você vai trabalhar melhor, na sua empresa você nunca vai ser tirado, enquanto já tem uma droga, alguma coisa dentro do seu bolso que lhe protege. Confia nas drogas, confia nas coisas criadas e não confia no Criador, não confia em Deus. Então é a doutrina do inferno que ele ensina sobre as vidas das pessoas. E muitas das pessoas se arrastam por causa desses métodos. Então, nós ensinamos que essa metodologia não beneficia para o reino de Deus, não beneficia para Deus. Então, vamos entender. Sereis como Deus, Deus deste século. 2 Coríntios 4:4. Deus deste século secou a mente, o entendimento dos homens. Né? Mesmo o vento não percebe, mesmo o vento não conseguem ver. Salmo 115. Ele fala claramente que tem olhos, mas não vê. Tem pés, mas não anda. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Então, é essa maneira mesmo onde que a doutrina do inferno, ela vai poder nos oferecer. Oferece isso mesmo. Então, você precisa sair dessa lama, você precisa sair dessa desgraça, você precisa sair dessa ideologia, você renova a sua mente, tenha confiança em Deus para que Deus possa te alimentar, encher a vida, encher o Espírito Santo na sua vida e ter um melhor discernimento, sobretudo da palavra de Deus. Sereis como Deus. Deus nos criou com a sua imagem e semelhança. Então, para poder nós estarmos servindo e adorando a Ele. Conhecendo o bem e o mal, Mediúns, Isaías 8:19, não é? Conhecerão o bem e o mal. Sim, na verdade. Depois de terem comido a fruta, eles conheceram o bem e o mal. Qual é o bem deles? Qual é o mal? Eles fugiram do jardim, saíram daquela terra onde estavam eles localizados. Saíram do lugar onde eles beneficiavam, saíram do lugar onde eles tiravam alegria, né? Sentiam-se alegria, sentiam-se beneficiados. Então começaram a experimentar o mal. O mal. Você lembra de um peixe quando você lança o seu anzol no mar e você tira um peixe, o peixe fica fora. O peixe começa lá a movimentar. A ideia errada, pensa-se que esse peixe está alegre, está feliz, enquanto sem saber que o peixe está a morrer. Então, quando nós saímos da presença de Deus, estamos morrendo. Quando nós voltamos para a presença de Deus, estamos tendo alegria novamente. Você veja só esse exemplo do peixe que eu falei. Quando você pega de novo o peixe da terra e devolve na água, ele tem uma sua própria posição. Ele tem o seu próprio alinhamento. Então, nós também, os homens, fomos feitos assim. Somos feitos assim. Então, temos o nosso próprio alinhamento que nós podemos seguir. Satanás é pai de mentiras e plantou mentiras na mente da Eva no jardim do Éden. Hoje ele mente para nós. Então, esse é o alvo central. É o alvo central que nós precisamos conhecermos, queridos irmãos, porque Satanás é pai da mentira. Ele planta mentira na vida das pessoas e ele nos engana para que não conheçamos o nosso Pai eterno, nosso Deus vivo e poderoso. Então, irmão, você que é um líder, você que é um pastor, procura a sua posição, procura a sua legalização com Cristo, Jesus Cristo, ensina o bem dentro da igreja, ensina as pessoas, não afaste as pessoas para o inferno, não arraste as pessoas no inferno. Não importa das bênçãos que você recebe, não importa do apoio que você tem, e isso vai poder lhe corromper a sua mente, deixar da palavra e seguir os materiais que você tem sendo ajudado. O importante é de você levar a igreja para o reino do Pai. Amém? E um dia você vai ser fiscalizado, vai ser cobrado, vai ter uma cobrança severa, para poder você apresentar o seu próprio relatório, os seus próprios trabalhos que você fazia. E imagine só, quando alguém, um grupo, uma igreja inteira cair do inferno. Então este é um problema. Precisamos juntos nós unirmos, levarmos a palavra como a nossa fonte principal e conduzirmos o nosso rebanho, as nossas ovelhas, o nosso povo para o reino do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma alegria muito maior e agradável para o nosso Deus. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Desejo aí um forte abraço. Deus abençoe.